Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo à nossa 9ª aula do curso Bases do .NET em C#. A aula de hoje a gente vai tratar sobre os projetos do Visual Studio 2015, como a gente tem falado nas últimas aulas. A gente vai falar especificamente do tipo de projeto Web Forms. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Bom, dá uma passada lá no nosso site, comoprogramarmelhor.com.br, que você vai ter os fontes da aula de hoje e de outras aulas, links adicionais para referências que vão servir bastante para o seu aprendizado, para você se tornar um desenvolvedor cada vez melhor. Vamos direto ao assunto e à definição de Web Forms. É uma tecnologia que possibilita a criação de soluções web complexas. Então, a tecnologia Microsoft, a gente tem várias tecnologias aí que possibilitam a criação de soluções web complexas, mas essa é a tecnologia Microsoft. E foi criada para suceder o ASP. Então, se você se lembra, o ASP foi uma tecnologia da Microsoft para a criação de páginas web. Então, foi muito utilizada, até hoje é utilizada em vários locais aí, em aplicações legadas, mas são aplicações que rodam muito bem. Só que o ASP.NET, com o Web Forms, ele sucedeu essa tecnologia. Exemplos de utilização, cara, tem muitos exemplos. A gente tem comércio eletrônico, ERPs, todo o RP de uma empresa a gente pode fazer utilizando o ASP.NET e o Web Forms. E aplicações corporativas, eu posso fazer uma aplicação interna lá para intranet, uma aplicação de mensageria ou de mensagens instantâneas. Então, existem muitas aplicações. É claro, para desktop não. Se a sua aplicação ela tem algum requisito de desktop, não dá para utilizar o Web Forms, tá? Importante que esse tipo de projeto vai gerar uma DLL. Na verdade, não gera só uma DLL, gera uma série de outros arquivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, digamos assim, o código vai estar naquela DLL. E aí a gente tem o template do Visual Studio, que a gente deixou aquele Classic Desktop, aquele subgrupo Classic Desktop. A gente está agora nesse subgrupo aí, Web. Só que você pode ver que não existe um tipo de projeto Web Forms. A gente tem ASP.NET Web Application. Aí você pode estar perguntando, como é que eu vou selecionar o Web Forms? Aí a gente vai ver no mão na massa, tá? Então, vantagens. Primeira coisa que eu posso dizer é que a lógica de negócio está toda no servidor. Então, como toda aplicação web dinâmica na web, a lógica de negócio ela fica no servidor, então isso é muito importante. Outra coisa que é a compilação sob demanda. Isso numa aula seguinte a gente vai estudar, é um assunto muito importante, muito interessante para a gente entender como a compilação sob demanda é feita dentro do ASP.NET Web Forms e um modelo de programação orientado a eventos. Esse aqui foi o grande pulo do gato da Microsoft para fazer com que desenvolvedores desktop utilizassem o ASP.NET Web Forms. Porque um desenvolvedor desktop está muito ligado em duplo clique no botão e ele cria o Event Handler, o que a gente vai executar ali com aquela ação, como eu fiz em aulas anteriores com Windows Forms e WPF. Então, o Web Forms a gente tem um modelo bem parecido, muito parecido mesmo. Também a gente tem a facilidade, por causa do item 3, que é programação orientada a eventos, existe a possibilidade de facilitar a migração de aplicações desktop para a web. E é altamente extensível. O Web Forms é muito extensivo. A gente tem uma série de eventos que são encadeados entre si, cada um com uma responsabilidade, né? É o que a gente chama de chain ou pipeline do Web Forms. Muito embora ele seja grande demais em alguns casos, mas realmente ele facilita muito a extensibilidade da sua aplicação. Então vamos ver aí uma arquitetura, como é a arquitetura de uma requisição ASP.NET. Então a gente está falando de ASP.NET no geral, que a gente pode utilizar Web Forms ou alguma outra tecnologia que a gente vai ver no futuro. Primeiro temos nós, os usuários. Aí a gente acessa um browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, que a gente acessa uma URL. A URL Web Forms, o normal dela, o nome das páginas, elas têm a extensão ASPX.
Assim como o do ASP tinha a extensão ASP, a do WebForms tem ASP-X. Então, o browser faz a requisição para o servidor. O servidor, por sua vez, ele tem que estar instalado um IS. Existem outras possibilidades, mas vamos iniciar com o IS, que ele identifica qual aplicação, qual servidor ele está direcionado, né? Aquela URL está se direcionando. Ele vai lá no website e me entrega aí essa solicitação. O website está rodando em cima da CLR e ele processa aquela URL, aquela requisição e retorna aquela requisição, que pode ser HTML, CSS, JavaScript, imagem, uma série de outros recursos que a gente vai voltar. O browser vai obter aquilo. Então, é hora de pôr a mão na massa. Vamos lá. Então, estamos aqui na nossa área de trabalho. Vamos abrir o Visual Studio 2015 e também a nossa solução. Essa solução está ficando bem grande, né? Tem já alguns projetos que você pode acompanhar. E se você for lá no nosso site, você vai encontrar cada um deles. Então, Add New Project. Agora, vamos sair desse carinha aqui e vamos abrir Web. Então, vamos nos ater a ASP.NET Web Application. Vamos colocar aqui mini. Então, ficou mini.webforms. Aí, agora que aparece. A gente tem outras possibilidades que não webforms. Então, o designer do Visual Studio, a gente tem esses templates aqui, ele abre essa tela para a gente especificar o que a gente quer, MVC, Web API e outras coisas. Vamos nos ater ao webforms aqui. Então, vamos deixar sem autenticação. Não quero página de autenticação, não vai servir para a nossa aula de hoje. E clico tão somente em confirmar. O Visual Studio vai criar a nossa aplicação e vai incluí-la aqui na nossa solução. Então demora um pouquinho mais, porque esse é um projeto web. Interessante que esse projeto web ele já vem com uma página project_readme.html, que é isso aqui, né? Se você estudar um pouquinho mais sobre webforms, então isso aqui já é por padrão. A gente não precisa dela para compilar. Então posso chegar aqui e delete nela. Então, olha aqui. Diferentemente de todos os outros tipos de projeto, eles começam com muitos ou nenhum artefato, como o shared, né? Agora, o modelo ASP.NET ele começa com muita coisa. Ele tem uma série de classes que são instanciadas. A gente tem, por exemplo, o Global Ajax, que é onde tudo é inicializado, né? Aqui, na aplicação, no start da aplicação, né? Ao iniciar a aplicação, o que vai ser feito? Então, tem todo o seu pipeline. Vamos nos ater ao fato de que a gente tem pouco tempo, então vamos estudar básico mesmo. Vamos pegar aqui a página default, que é a página principal. Duplo clique nela, vai abrir HTML. Então você pode ver aqui, olha só, a gente tem umas tags diferentes, ASP, Content, vamos ver aqui esse sinal aqui, mais percent, arroba, ele vai ter também um sinal de maior, sinal de menor, aqui, percent para fechar. Então, a gente tem algumas tags que são próprias do ASP.NET Webforms. A gente vai ter uma aula explicando exatamente o que cada uma dessas tags significa. Então, vamos abrir aqui o design. Cliquei aqui nesse botão aqui, design. Cliquei aqui nesse botão, design. Vou fazer o quê? Vou entrar na toolbox e vou posicionar um text box da mesma maneira que eu fiz nos outros. Text box e um botão. Deixa eu ver. Você pode ver bem similar.
a Microsoft fez exatamente para facilitar a vida dos desenvolvedores. Ó, aqui, ó. Olha como é bem parecido. É até mais parecido com Windows Forms, né? Vamos txt origem, txt destino. Então, duplo clique, o que ele vai fazer? O Event Handler, da mesma maneira. Só que vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Vamos usar aqui. Como você pode ver, texto aqui, é o ID. Lá a gente tem name, aqui é ID. Eu vou pegar o texto. Vou colocar aqui é destino. Da mesma maneira, pronto. A nossa página principal ela já está aí. É isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse código aqui e vou copiar para lá. Será que isso vai funcionar? Vamos lá. Adicionar referência, a biblioteca. Bom, vou compilar, né? Vamos ver se vai funcionar. Ah, não vai funcionar porque ainda falta eu incluir o using aqui. Ele vai dizer que a classe ainda assim ela não existe. Então, vou incluir esse using. Vamos compilar de novo. Compilou. Só que vai funcionar. Aí os projetos web eles são um pouquinho diferentes. Um projeto desktop, eu tenho a aplicação aonde? Eu tenho a aplicação na máquina cliente e todos os recursos estão na máquina cliente. Então, se eu pegar um arquivo e simplesmente abri-lo e fazer alguma transformação nele, é muito mais fácil. Agora, para a web, a coisa muda de figura. A coisa muda realmente de figura. O que a gente pode fazer aqui? Eu não vou demonstrar isso tudo não, porque seria muito mais tempo e iria levar muito mais tempo da gente aqui. Mas vou mostrar uma coisa que já vai fazer diferença para a gente aqui. Nosso projeto web, ele precisa não somente do nome, ele precisa do mapeamento do caminho. Então, tenho essa variável aqui, mapPath. Eu vou mapear qual caminho? O caminho atual. Ou o caminho base do Windows, né? Vai ficar sem espaço aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos usar o método combine da classe path. E aí eu vou colocar o conteúdo dele. Aqui, txt origem. Agora, mesma coisa para o destino. Por quê? Porque diferentemente das aplicações desktop, o Windows Forms, o ASP.NET, ele precisa da identificação exata de onde está o arquivo. Agora a gente pode executar. Vamos lá, debug. O que ele vai fazer? Ele vai abrir no browser padrão que a gente está configurado ali, no caso aqui Internet Explorer, a nossa página principal. Quando está abrindo aqui, vamos aqui e pegar o WPF, que foi a nossa última aula, e vamos posicionar o origem aqui, ou copiar a origem, webforms, vamos posicionar aqui. Então, aqui, ó, origem, destino.
Pode ver que a gente criou, tem origem, mas não tem ainda o destino. Então vamos executar. Executamos, ele fez o refresh, é um botão, e criou o destino. Pronto. Exatamente o que a gente queria. Foi exatamente o que a gente esperava fazer. Então, muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau!